com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma clama a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma clama a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Boa noite, amada igreja, graça e paz
e misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos os que estão nos assistindo. Nós somos a segunda igreja presbiteriana de Fortaleza, uma igreja amiga, fraterna e acolhedora. Desejamos que o Senhor Deus os abençoe muitíssimo. Vamos abrir a palavra de Deus, leremos o Salmo 38, como foi proposto. Esse salmo foi escrito por Davi, um dos salmos de arrependimentos de pecado. Ele é um salmo longo, repleto de pesares e queixas, do começo ao fim. Vamos procurar acompanhar com interesse e atenção esse belo salmo. E diz assim: arrependimento do pecador, salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito de desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade te não é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alguém de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvale o pé, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim.
apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Que o nosso Deus aplique aos nossos corações a porção da sua palavra lida. Vamos orar, curve sua cabeça, feche seus olhos, para não haver distração. Oremos. Senhor Deus dos exércitos, Santo Deus, eterno Pai, nos colocamos mais uma vez, Senhor, prostrados aos teus pés, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, através do arrependimento, Senhor, que produzimos. Pedimos, Senhor, o conforto do perdão pelo Espírito Santo, o qual podemos agora, Senhor, adentrar confiadamente no teu trono de graça e receber misericórdia. Retira de nós, Senhor, todas as feridas mortais e dolorosas do pecado. Queremos te agradecer as infinitas bênçãos que tem derramado sobre o teu povo. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, que nos retirou das garras da morte e escreveu o nosso nome no livro da vida, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, por causa do teu grande amor. Fala conosco pela pregação da tua palavra, seja com teu servo, o pregador da noite, que tem a difícil responsabilidade e incumbência de transmitir fielmente as Escrituras Sagradas. Que ele seja claro, preciso e conciso. Fala, Senhor, conosco, fala aos nossos corações, nos edifique, nos ensine, nos exorte, e que ao final do culto sejamos pessoas melhores pelo impacto com a tua palavra. Receba, ó Deus, o nosso culto de louvor e adoração. Que hoje, ó Pai, seja uma noite de salvação, noite de reconciliação, e que essa transmissão, Senhor, desse culto maravilhoso chegue até aos confins da terra. E todas essas bênçãos te agradecemos, te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Queremos convidar você, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, para cultuar ao Senhor junto conosco. Essa canção fala: vem, esta é a hora da adoração. Nós estamos aqui porque nós sabemos que servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso. E queremos convidar você para junto conosco louvar ao nome dele. Vem, esta é a
glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga, eu consagro todo o meu ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A palavra de Deus diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, essa pandemia, esse vírus, às vezes nosso coração fica abalado, e a única coisa que eu posso dizer para você nessa noite, a nossa solução é Cristo Jesus. Não temos ainda um remédio, mas a palavra diz que Jesus é o médico dos médicos. Essa canção fala: preciso de Ti. Eu posso perder tudo, mas não podemos perder a presença do Senhor nas nossas vidas. Vamos continuar adorando e dizer: Senhor, distante de Ti, eu não posso viver. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma,
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena estar aqui sem tua presença. Escutar o teu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Nós precisamos de ti, Senhor, até o fim. Tu és o nosso sustento, a nossa torre mais forte. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o teu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, cante pra ele, rasga o teu coração neste dia. Não vale a pena existir. Escuta o teu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Preciso de ti. Eu preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do meu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti.
Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 8. Nós leremos do verso 1 ao verso 11. João 8, do verso 1 ao verso 11, que tem como título editorial A Mulher Adúltera. Acompanhemos com atenção e interesse a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que o Senhor Deus abençoe e aplique em nossos corações esta maravilhosa porção da sua sagrada palavra. Amém, Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8, de 1 a 11. Esse texto já foi lido, mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem essa mensagem com a sua Bíblia aberta nesse texto. É um texto muito dramático. Capítulo 8, de 1 a 11, fala da mulher adúltera. E ele começa dizendo o seguinte: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. No capítulo 7 fala da festa dos tabernáculos. Jesus Cristo estava na festa do tabernáculo, mas ele ausentou-se da festa dos tabernáculos. Mas agora no versículo 2 diz que de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Jesus não podia faltar ao último dia, no último dia daquela festa dos tabernáculos. Então, ele voltou para o templo, sentou-se e começou a ensinar. Bem-aventuradas aquelas pessoas que tiveram a felicidade de ouvir o mestre dos mestres falando. Ele, assentado, falava para eles. Ele tinha autoridade para falar. Jesus Cristo sempre gostava de falar, muitas vezes sentado. Em Lucas, no capítulo 7, versículo 5, fala de ele assentado num barco, falando para as pessoas. Então Jesus Cristo estava ali falando. As pessoas estavam ao seu redor, ouvindo palavras maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. Eis que, de repente, diz aqui no verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo ficar em pé no meio de todos.
Então os escribas e fariseus levaram a Jesus aquela mulher que foi flagrada em adultério. O povo estava ao redor de Jesus. As tendas estavam armadas, porque aquela festa dos tabernáculos demorava 7 dias. Então eles estavam em tendas. E deve ser nessa circunstância em que aquela mulher foi flagrada em adultério. Eles trouxeram aquela mulher à presença de Jesus, não querendo consertá-la do seu erro, não querendo que ela fosse restaurada. É bom quando uma pessoa está em pecado, nós levarmos para a pessoa certa, que é Jesus. Mas eles levaram aquela mulher a Jesus não com essa intenção. No versículo 6 diz qual era a intenção deles. Eles queriam pegar Jesus num erro, eles queriam armar uma armadilha, preparar uma armadilha para pregar Jesus em algum ato que não fosse conforme a lei, para poder acusá-lo. Imagine, irmãos, a maldade daqueles homens. Os historiadores da época dizem que a mulher que era flagrada em adultério, ela era levada despida da cintura para cima. Então aquela mulher nua, sendo conduzida por aqueles homens no meio de uma grande multidão. Imaginem a situação vexatória que aquela mulher experimentava. Pensemos no que se passava na mente daquela mulher. Ela devia ter conhecimento da lei, ela sabia que seria apedrejada. E a cena se dava da seguinte maneira: levava-se as pessoas que adulteraram, era a mulher e o homem. O homem não foi levado. Já aí eles estavam quebrando a lei. Já estavam cumprindo a lei pela metade, porque levaram somente a mulher. Então, aqueles que foram flagrados em adultério, pela lei de Moisés, e era a lei que estava em predomínio naquela época, porque Jesus Cristo nasceu conforme a lei. A nova aliança só aconteceu depois da morte de Jesus Cristo. Então, eles estavam estribados na lei para condenar aquela mulher. E queriam pegar Jesus num erro da lei. Então, levaram aquela mulher com a intenção de provar a Jesus Cristo. Nós podemos ver aí, queridos irmãos, duas situações. Primeiro, se Jesus Cristo condenasse aquela mulher, ele estava indo de encontro à lei romana, porque somente no tribunal romano é que alguém podia ser condenado. Por outro lado, se ele não condenasse aquela mulher, ele estava contra a lei de Moisés, porque na lei de Moisés dizia que quem fosse flagrado em adultério devia morrer. Então, acontecia da seguinte maneira: os adúlteros eram levados para um monte e eles eram jogados abaixo daquele monte. E os acusadores, então, jogavam pedra até matar aqueles que foram flagrados em adultério. Quanta maldade existia no meio daquela gente. Quem eram aqueles homens que estavam levando aquela mulher a Jesus? Pense na cena. Eram homens bem vestidos, sacerdotes, com as suas estolas sacerdotais. Eram os líderes, os anciãos, porque naquela época os bispos, os presbíteros, eram anciãos. Eles estavam sendo levados naquele momento por um impulso humano deles, para levarem aquela mulher, para pegarem Jesus num erro da lei. Quanta
hipocrisia havia naquelas pessoas. A palavra de Deus nos diz que aqueles acusadores, eles deviam levar também o homem. Aquela mulher não adulterou sozinha. Levítico capítulo 20, verso 10 e Deuteronômio 22, verso 5 diz que ambos seriam apedrejados, ambos seriam condenados, mas eles estavam levando somente a mulher. Agora, Jesus, quando aquelas pessoas chegaram, Jesus que estava ensinando, ele para de ensinar e começa a escrever no chão. Dá a ideia que Jesus Cristo não estava dando atenção às palavras deles. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu o que dizes? Jesus, olhando para eles, diz para eles uma frase cirúrgica: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não estava falando do pecado de uma maneira genérica, porque todos nós pecamos. Se fosse assim, um pastor, o conselho de uma igreja, jamais poderiam condenar ninguém, jamais poderiam disciplinar ninguém, porque todos nós pecamos. Mas era um pecado específico, era o pecado de adultério. Jesus conhecia o coração daqueles homens, sabia que no seu coração também havia luxúria. Jesus conhecia aqueles homens, que eles eram hipócritas. Jesus os tratava como sepulcros caiados, como hipócritas. Jesus, então, ele perscruta o coração daqueles homens, e sabia qual a intenção deles. Então Jesus, ele faz essa indagação cirúrgica: se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, se não me engano, fala que os primeiros que tinham de jogar as pedras são os acusadores. Mas eles, olhando para dentro de si, olhando introspectivamente para eles mesmos, eles se acharam também em pecado. Meus prezados irmãos, aqui nós tiramos uma grande lição para nós. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, quando Jesus fala a nossa consciência, a palavra de Jesus fala a nossa consciência e a palavra de Jesus fere a nossa consciência. Mas é Ele também quem cura a consciência do ser humano. Jesus Cristo conhece a natureza humana, a falsidade. Ele conhecia quem eram aqueles acusadores. E eles se retiraram. A palavra de Deus em Jeremias, capítulo 17, verso 13, diz que aqueles que se afastam de Jesus, se afastam de Deus, têm os seus nomes anotados no chão. Por isso, alguns estudiosos desse texto dizem que Jesus Cristo estava escrevendo no chão o nome deles. Estava escrevendo no chão o pecado deles. São conjecturas. João não diz o que é que Jesus Cristo estava escrevendo no chão. Mas o profeta Jeremias 17:13 fala disso. Aqueles que se afastam de Deus têm os seus nomes arrolados, escritos no chão. Agora, eles se retiraram. E aqui nós precisamos também pensar em cada um de nós. Muitas vezes nós estamos vivendo uma religião hipocritamente. Muitas vezes nós estamos vivendo uma religião apenas de aparência. E quando nos deparamos com Jesus Cristo, quando nos deparamos com a palavra dele, e a nossa consciência é ferida, o melhor que nós fazemos é nos humilhar diante dele e não fugir como fugiram aqueles homens. O que acontece com você
quando a sua consciência lhe acusa? O que acontece com você quando você sente consciência dos seus pecados? A quem é que você tem procurado? Aqueles homens foram à presença de Jesus para que a mulher fosse julgada. E eles é quem foram julgados. Agora, Jesus Cristo, novamente interrogado por eles. No versículo 7 diz que eles, insistindo, perguntaram a Jesus: Mestre, a palavra, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. E tu que aqui dizes? Jesus continuou escrevendo no chão. E o texto sagrado diz que eles começaram a se retirar, a partir dos mais velhos. João não diz, é um pensamento meu, é uma interpretação toda minha, particularmente minha, a partir dos mais velhos, porque quanto mais velho, mais pecado. Aqueles homens precisavam rever os seus conceitos e não querer acusar os outros. Agora, aqueles homens se retiraram, eles insistiram, e quando Jesus falou, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, todos se retiraram. Agora está somente Jesus e a mulher. É o encontro da miséria com a misericórdia. A miséria representada pelos pecados daquela mulher e a misericórdia representada por Jesus. Jesus olhou ao seu redor e perguntou àquela mulher, ficou de pé e perguntou àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Aquela mulher olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Estava sozinha, ela e Jesus. Imagine a situação em que se encontrava o coração daquela mulher. A ansiedade que dominava aquela mulher. Mas Jesus é misericordioso. Jesus é bondoso demais. Jesus usou de compaixão com aquela mulher. Ele disse: eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Esta é a melhor palavra que aquela mulher podia ouvir. Esta é a melhor palavra que um pecador pode ouvir. Eu não te condeno. Eu te perdoo. É maravilhoso ouvir isto, irmãos. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo que não teve pecado. Jesus Cristo era o único que podia apedrejar aquela mulher, porque ele não tinha pecado, mas ele não fez isto. Jesus não veio a este mundo na sua primeira vinda para condenar ninguém, para julgar ninguém. Jesus Cristo veio para salvar. Ele se tornou pecador, ele recebeu os nossos pecados para poder nos perdoar, para perdoar aquela mulher, para perdoar a mim, para perdoar a você. Esta é a beleza do Evangelho. O Evangelho nos confronta. Diante do Evangelho, a vergonha daquela mulher foi à tona, como também a vergonha dos seus acusadores. Eles se retiraram. Ela teve a oportunidade também de se retirar, mas ela não se retirou, ela ficou ali. E é importante, note como ela trata Jesus: Senhor. Ela não diz mestre, mas ela fala para Jesus como Senhor. Ninguém está aqui para me condenar. Ela reconhecia Jesus como o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele tinha poder para apedrejá-la, mas ele não fez. Vai e não peques mais. Esta a palavra de Jesus para aquela mulher. Se alguém que está me ouvindo ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você hoje está sendo também trazido à presença de Jesus. Os seus pecados, Jesus os conhece tudo. Pode ser que algumas pessoas até lhe acusem,
Pode ser que algumas pessoas digam que você não tem direito à salvação. A semelhança daqueles homens que levaram aquela mulher para acusá-la diante de Jesus, talvez alguns estejam também lhe julgando. Mas Jesus fala para o seu coração. A sua vergonha vai aflorada. A palavra de Deus tem esse poder de penetrar no mais íntimo, no mais recôndito do nosso coração. E a palavra de Deus é como um bisturi que vai fundo no nosso coração para retirar o pecado. Como diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem esse poder. Jesus Cristo conhecia o coração daquela mulher, e ele disse para ela: vai e não peques mais. Ele perguntou para aquela mulher: quem é dos teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Agora ela já não podia ser julgada, porque a lei, conforme Mateus 16:18, diz que somente com 2 ou 3 testemunhas alguém pode ser julgado. Aquela mulher só poderia ser julgada se houvesse pelo menos 2 ou 3 testemunhas, e diante de um tribunal. Aqueles acusadores queriam fazer de Jesus um juiz naquele momento, mas Jesus não veio para julgar ninguém. Ele perguntou: quem é dos teus acusadores? Todos se retiraram. Que alívio para aquela mulher. Mas é importante, você que já recebeu a Jesus como seu Salvador, você que tem o privilégio de ser um salvo, também podemos pecar, mesmo já tendo recebido Jesus. Podemos pecar. E nós devemos atender a este mandado de Jesus: vai e não peques mais. Isso significa que nós devemos ter uma vida de santidade, viver uma nova vida. O apóstolo São Paulo fala muito disto na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5. O apóstolo Paulo fala que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você que tem o privilégio de já ser um redimido, você que já foi lavado pelo sangue de Jesus, deve também ouvir a palavra de Jesus: vai e não peques mais. A natureza humana, automaticamente, quando a pessoa é acusada de algum pecado, de alguma falha, a pessoa procura se justificar. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus. Eles não podiam provar do fruto proibido. E Jesus, então, fez a primeira pergunta ao homem: onde estás? Eles estavam escondidos, porque tinham pecado. E para se justificarem, eles viram que estavam nus, e para se vestir, eles se fizeram roupas de folhas, que Deus não aceitou. Então, muitas vezes, geralmente, nós queremos justificar os nossos erros, nós queremos resolver a nossa situação à nossa maneira, mas só Jesus Cristo é que pode nos restaurar. Jesus Cristo salva e restaura. Ele salvou e restaurou aquela mulher. Agora aquela mulher passou a ter uma nova vida. Ela poderia até agora novamente ser chamada a juízo por causa daquele pecado de adultério. Mas ela podia ser agora condenada pela lei humana. Mas ela já estava liberta da condenação. Ela já tinha libertação da sua alma.
É melhor ter o nome sujo na sociedade do que ter a alma impura. É bom então aceitar o sacrifício de Jesus. Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo, ele se compadeceu daquela mulher como se compadeceu de todos os pecadores. Ele foi acusado de viver com os pecadores, de entrar na casa dos pecadores, de comer com os pecadores e principalmente de se relacionar com mulheres. Porque o judeu, na sua lei, eles não podiam se comunicar publicamente com mulheres. Mas Jesus quebrou esse tabu. No capítulo 4 desse mesmo Evangelho de João, nós encontramos Jesus com a mulher samaritana, tendo um diálogo com aquela mulher. Jesus também não condenou aquela mulher. Quando ele disse para ela, vai chamar o teu marido, ela disse, eu não tenho marido. Jesus dissesse a verdade, já tivesse 5 maridos, o que agora tens, não, também não é teu marido. Mas Jesus Cristo não condenou aquela mulher, e ela se tornou uma missionária para o seu próprio povo. Jesus Cristo disse para ela, vai e anuncia aos teus o que acabaste de ouvir. Então, essa mulher agora estava sozinha diante de Jesus. Jesus perguntava para ela, quem é dos teus acusadores? Meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nada pode nos separar do amor de Cristo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nem morte, nem tristeza, nem perseguição, nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Aquela mulher foi a presença de Jesus de uma maneira totalmente inusitada. Ela foi a presença de Jesus levada pelos seus acusadores, porque ela foi flagrada em adultério. Mas esse encontro daquela mulher pecadora com Jesus foi a salvação da sua alma. Ela recebeu a misericórdia de Jesus. O nome daqueles seus acusadores, como diz o profeta Jeremias em 17:13, estavam arrolados, escritos no chão. Mas o nome daquela mulher agora estava escrito no livro da vida. Que texto maravilhoso, irmãos, para nos mostrar o quanto é o Evangelho poderoso, o quanto é Jesus bondoso. Fala da misericórdia de Jesus. Ele não condenou aquela mulher. Aqueles acusadores ficaram decepcionados, eles foram condenados diante de Jesus, quando eles deviam ter permanecido na presença dele. Eles fugiram, eles foram para continuar a sua vida. Muitas vezes acontece isso na vida de cada um de nós, mesmo já conhecendo Jesus, mesmo vivendo no convívio com os crentes, com os evangélicos, mesmo vivendo numa coinonia espiritual. Nós somos humanos, nós somos falhos e muitas vezes estamos no pecado. E o pecado muitas vezes é gostoso, o pecado muitas vezes nos fascina. E as pessoas, mesmo se deparando com a palavra de Deus, mesmo sendo impactados por Jesus Cristo, voltam para viver a sua vida de impureza, para viver a sua vida longe dos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas aqueles que compreendem e recebem o Evangelho de uma maneira completa, estes vão viver agora em santidade. Vai e não peques mais. Acredito que a vida daquela mulher, a partir daquele encontro com Jesus, foi uma vida totalmente diferente. Agora, aquela mulher era uma nova criatura. Aquela mulher estava vivendo uma novidade de vida. Aquela mulher agora estava tendo uma vida feliz.
ela agora não precisava se esconder de ninguém. Muitas vezes nós podemos esconder o nosso pecado do nosso cônjuge, do pastor da igreja, dos nossos pais, dos nossos amigos, mas não podemos esconder os nossos pecados de Deus. E quando nós somos impactados com a presença de Jesus e com a palavra dele, ele nos diz: vai e não peques mais. É esse o desejo do nosso coração, que cada um de nós procure viver uma vida totalmente diferente, dizendo, como disse o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Paulo também foi um que teve a experiência de conversão e teve uma vida transformada. Nós somos felizes, nós somos felizardos, nós somos o povo eleito, e os eleitos têm a oportunidade de ter um encontro com Jesus, mas precisamos atentamente observar aquela palavra de Jesus para aquela mulher: vai e não peques mais. Quem é dos teus acusadores? Foram embora, eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus fale aos nossos corações e essa mensagem possa penetrar no seu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Entregue sua vida a Jesus. E você que já é um crente, continue vivendo esta vida aos pés de Jesus, obedecendo o que Ele nos ensina. Que Ele nos abençoe. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos receber a bênção que vem do Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque hoje, mais uma vez, nós vimos a tua salvação em nossas vidas. Que a graça, o amor, as consolações, o perdão do nosso bom e eterno Deus, do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para todo sempre sobre a amada Igreja de Cristo. Amém, Senhor. Queridos irmãos, que bom ter vocês de volta. É uma alegria e satisfação para nós. Queremos ver todos os irmãos bem e com muita saúde. Contamos com todos vocês nesse momento. Os cultos continuarão sendo transmitidos ao vivo, então mesmo em casa você pode acompanhar a programação. Deus abençoe o nosso retorno.